Olá pessoal, aqui é Tassis, mais uma aula de geometria analítica começando. O assunto é distância entre duas retas. Para nós falarmos de distância entre retas, primeiro temos que considerar as posições relativas entre essas retas, tá? Eu listei aqui 4 possibilidades de posições, que são todas as posições possíveis. A primeira posição é quando a reta R e a reta S não possuem nenhum ponto em comum. Isso significa dizer que essas retas são paralelas. Então, R paralela a S. Esse aqui é o símbolo de paralelismo, ok? A segunda posição relativa é quando essas retas elas são coincidentes, ou seja, qualquer ponto P que eu escolher em uma reta, esse mesmo ponto vai estar pertencente a outra reta também. Então, coincidentes, ok? Para qualquer ou para todo ponto P pertencente a R, esse ponto também pertence a S. Isso aqui é a definição de reta coincidente. A terceira posição relativa é quando as retas são concorrentes, ou seja, tem um ponto em comum entre essas duas retas. Então, a definição escrita vai ser: existe um ponto P ali na interseção, tá? Tal que esse ponto P pertence tanto à reta R, quanto à reta S. Ok? Terceira posição relativa. E a quarta posição relativa é quando as retas são reversas, ok? Quando a reta R e a reta S estão em planos distintos. Para quem não lembra a definição de retas reversas. Retas reversas são retas que estão em planos distintos do espaço, ok? Então, a reta S pertence, por exemplo, a um plano alfa, e a reta R pertence, por exemplo, a um plano beta. Definição de reta reversa. Então, todas essas são as possibilidades de posição relativa. Paralela, coincidente, concorrente e reversas. Ok? Agora, vamos falar de distância. O que é uma distância? A distância é o menor segmento de reta que sai de um ponto de uma reta R, por exemplo, até um outro ponto da reta S. Então, imagine que eu vou pegar aqui um ponto da reta R e um ponto da reta S. A menor distância vai ser a distância entre R e S, ok? Denotamos dessa maneira aqui. Observem a anotação. Quando nós vamos falar de distância entre um ponto que pertence à reta R e um ponto que pertence à reta S, sendo que essas duas retas são coincidentes, ou seja, todos os pontos são coincidentes. Então, não faz sentido eu falar de distância no caso de reta coincidente, porque a distância claramente aqui vai ser zero, ok? Porque a distância para uma reta R para outra reta S é a distância de dois pontos. Se esses pontos forem coincidentes, não há distância ali, se não for zero. Ok? Falando de distância agora entre retas concorrentes. Existe um ponto aqui que pertence tanto a R quanto pertence a S. E se for calcular a distância entre essas duas retas nesses pontos coincidentes, né, aqui, que pertence à interseção, então essa distância também vai ser zero, ok? Por que eu não posso pegar dois pontos aqui fora da interseção?
Porque observe a definição de distância. É a menor distância. Então, não posso pegar esses dois pontos, porque eu sei que essa distância daqui, ela é maior do que se eu pegasse a distância entre esses dois pontos que estão na interseção. Ok? Continuando. Pensando agora em distâncias entre retas reversas. A distância entre a reta reversa será a distância entre esses dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, aqui pertencente às duas retas, respectivamente, né? E nós denotamos como a distância entre R e S. Pronto. Então, só faz sentido eu falar de distância diferente de zero para quando as retas são paralelas ou quando as retas são reversas. Se eu de cara observar que essas retas são coincidentes ou concorrentes, já podemos concluir que essas duas retas, a distância entre R e S, que tem essas características, é igual a zero, ok?